Diz aí, meu povo, Agostinho Brito da UFRN para mais uma videoaula de programação em C++. E nessa videoaula a gente vai continuar mais um pouquinho falando sobre o conceito de fluxos nessa linguagem. Fluxos, né, só relembrando, são aqueles recursos que a linguagem C++ provê para você fazer interação com buffers de entrada e saída em arquivos. Mas não é só em arquivos, a gente vai ver nessa aula de hoje que é possível que você também consiga tratar fluxos oriundos de literais, de strings, que já estão disponíveis na memória da máquina no momento que você está executando o teu código. Esses fluxos eles podem vir ou ir para um determinado string e tem uma utilidade bem legal para isso. Existe no C uma função, na verdade uma função bem cômoda chamada de sprintf. Ela serve para você preparar um string escrevendo nele como se você estivesse usando a função printf. E isso é muito cômodo, porque você pode utilizar os recursos do printf para preparar o string. Aqui você tem a classe string para fazer isso também. Então, além de ela permitir que você trate os fluxos de entrada como sendo um determinado string como sendo um fluxo de entrada, serve para você fazer a interpretação do string, isso é muito legal. Também permite que você trate fluxos de saída, né, como sendo coisas que vão para um determinado string, né, dados que vão para um string que você quer tratar e fazer algo parecido com o que você faria com o cout da linguagem que você já conhece. Então vamos vamos falar um pouquinho sobre essa classe chamada de string stream. Ela é uma classe que existe no C++ padrão, está disponível em todo compilador e você pode utilizá-la para fazer, né, algum tipo de construção no programa que você tenha. Mas vamos tratar de uma situação-problema que mostra mais ou menos uma das utilizações que eu fiz em alguma oportunidade com a classe string para mostrar de que ela é capaz e em que ela pode te ajudar. Suponha que você quer construir uma ferramenta, né, que quer ler um determinado arquivo e realizar ações conforme o que está escrito no arquivo. Algo muito comum, né, no dia a dia que tem quem trabalha com engenharia ou ciência da computação. O que você vai utilizar é um arquivo de configuração, né, para ler, para preparar uma ferramenta para tomar algum tipo de ação. Então, o que é que a gente propôs? Vamos propor o seguinte: vamos pensar num arquivo de configuração que é formado por várias linhas. Cada uma das linhas do arquivo contém um comando e esse comando ele pode ser seguido de uma série de argumentos. Não são poucas as ferramentas que usam esse tipo de recurso. Na verdade, é um recurso muito usado e ele é muito simples de ser usado. Porque você sabe exatamente qual é o comando, você pode associar o comando a um determinado nome, um determinado inteiro, que quando você lê aquele comando, que ficaria no comecinho de cada uma das linhas, o restante, toda a linha, seria só para os argumentos que você vai usar para aquele determinado comando. Então, vamos imaginar o seguinte: o nosso formato de arquivo que vai tratar dos comandos, ele tem uma linha para cada comando e as linhas começam com um literal, com um string. Aqui tem um exemplo. Ó. Cada linha do arquivo, da 1 até a 6, ele começa com um literal, com um string, que pode ser comparado com outros strings, claro, e seguido de uma série de argumentos. E o que é que eu estou utilizando esse nosso arquivo de configuração? Seria, por exemplo, um arquivo de configuração que instruiria um determinado sistema para fazer o direcionamento de um veículo. Então, por exemplo, veículo, ande adiante 30 metros, pare, vire à direita 45 graus, volte 20 metros para trás, pare, vire à esquerda menos 45 graus. Então, são exemplos de comandos que você pode dar para o seu veículo. Perceba, alguns comandos eles podem vir seguido de parâmetros, outros não. Então, o que você pode fazer assumindo que tem um comando em cada linha? Eu posso assumir que é fácil de recuperar cada uma das linhas. Uma vez que eu pegue a linha inteira, eu recupero essa linha, extraia a linha do arquivo, eu vou tratar essa linha interpretando cada um dos seus elementos. Interpreto o primeiro elemento,
verifique qual é o nome que tem lá. O nome tem adiante? Tem. Então, se o nome aqui que está gravado é adiante, significa que logo depois dele vem um número que deveria ser lido, por exemplo, um inteiro, dizendo quantos metros eu tenho que caminhar adiante. Então, eu posso processar as linhas inteiras e decidir como lidar com cada um dos argumentos. Agora, veja só. Os argumentos que eu coloco numa linha podem ser muitas coisas diferentes. Podem ser um inteiro, pode ser um literal, pode ser um float, né? Pode ser vários tipos de dados que estão agregados e um após o outro, e cada um é de um tipo diferente. Como é a forma mais conveniente que a gente normalmente usa, que a gente normalmente dispõe, para ler tipos de dados diferentes no nosso dia a dia? Para ler, você pode usar o CIN, né, para fazer a leitura de um dado. O CIN sabe exatamente qual é a sobrecarga que deve ser usada do operador de extração para que você associe um determinado elemento com aquele operador. Isso é muito, mas muito tranquilo de se fazer. Então, se eu tenho essa característica, existe alguma classe que me permite lidar com o string como se ele fosse um fluxo de entrada, ou se eu quero preparar algo para ser escrito num arquivo, tem algo que me permita lidar com o string como sendo um fluxo de saída? Tem, e é justamente a classe string stream. Ela é muito conveniente e ela provê suporte exatamente para isso. Então, vamos ver uma pequena situação problema, né, para lidar com um caso como esse aqui, né, do veículo, onde a gente vai tratar linha por linha utilizando a classe string stream. Vamos ver como é que ela funciona. Ela trabalha convertendo um string em um fluxo de entrada. Então ela pega um string e converte isso em um fluxo de entrada para que você possa extrair informações. Ou ela permite que você transforme um fluxo de saída que você preparou em um string. E as duas coisas funcionam utilizando, né, as duas funcionalidades utilizando os operadores de inserção e extração que a gente já conhece lá do CIN e do cout. Como usar a classe string_stream? Ela está definida em sstream.h. Então vamos ver como é que funciona, né, a classe string_stream. E para isso a gente vai ver um exemplo. Vamos pegar um exemplo que a gente já vem aqui trabalhando aqui nos slides, que é justamente o exemplo desses veículos que a gente tem aqui. Vamos pegar aqui o nosso exemplozinho. Deixa eu levar aqui para a tela. E vamos ver o que tem dentro desse arquivo. sstream.txt. É justo aquele trechinho de código que a gente tinha colocado aqui, né, com aquelas 6 linhas, para lidar com o veículo, fazer o tratamento do veículo. Então, como funciona a classe string_stream? Eu crio um objeto dessa classe, chamado objeto ss da classe string_stream, e abro o arquivo, e aqui no meu código eu farei o seguinte: eu faço um loop infinito para processar esse arquivo, né? Processar o arquivo sstream.txt, e cada vez que eu entro no loop, eu leio uma linha. Esse getLine, nós já tivemos a oportunidade de trabalhar com ele em outra videoaula. Ele lê do fluxo de entrada um literal comportando a linha inteira e grava esse literal no string s. Está aqui o string s, né, que ele é dessa classe string, que está aqui colocadinho. O que é que eu faço quando eu entro no loop? Primeira coisa, eu vou limpar o fluxo do string_stream. Por quê? Esses fluxos eles são meio acumulativos. Quando você vai colocando novos elementos no fluxo, vai tratando ou vai removendo, eles vão mantendo o seu estado. Então, normalmente eu utilizo esse método clear para ele limpar o estado do fluxo e fazer com que o fluxo fique um fluxo novo, para eu poder utilizá-lo com dados com nenhum literal, digamos assim, associado a ele naquele momento. Esse comando de baixo, ss.strs, essa sobrecarga, permite que eu faça com que o fluxo ss receba o string s.
Lendo a documentação, né, lá no cplus.com de como funciona essa sobrecarga, ela diz o seguinte, que o método str ele limpa o estado do fluxo e faz com que o valor do fluxo receba aquele literal S, ele passa a ser o S. Não foi isso que eu vi na prática, pelo menos na nossa implementação. Se eu não limpar o estado antes, depois que eu atribuir o valor do novo literal, o fluxo às vezes pode entrar num estado indeterminado e não tratar corretamente o string. Então, via de regra, eu sempre faço essa limpeza antes do estado do fluxo para depois atribuir o seu literal. Feito isso, olha o processo como se dá. Eu trato o string stream como sendo um fluxo de entrada. Primeiramente, vou tratar como um fluxo de entrada. Depois a gente mostra como é que ele funciona com o fluxo de saída. Eu trato como um fluxo de entrada e extraio desse fluxo um determinado literal. E gravo aqui em S. E mostro o valor de S na saída. Vamos ver como é que isso aqui funciona, para a gente entender. G++, string string.cpp, -o, string string, ponto barra, string string. Olha lá. O que essa linha está fazendo é mostrar os vários comandos que estão sendo lidos. E olha, é só o primeiro elemento da linha que é lida. Eu não estou mostrando os argumentos, não. É só o primeiro elemento. Para mostrar que está funcionando direitinho. E aí, o que eu estou fazendo nessas linhas de baixo? Eu estou comparando a leitura que eu fiz do primeiro argumento, que é o nome do comando que eu estou dando, com alguns comandos que eu já espero que estejam dentro do arquivo. Se porventura for o comando para, o que é que ele vai entender? Vai mostrar na saída uma mensagem dizendo que é para ele parar o veículo. Está aqui, ó, para o veículo. Se for o comando adiante, significa que depois do adiante vem uma determinada medida, que é uma distância que ele vai ter que percorrer. Então, eu extraio do fluxo, do string stream, um inteiro. Perceba que agora o tratamento do SS é como se ele fosse o CIN para mim. É o fluxo de entrada vindo do string. Gravo isso no inteiro e mostro o inteiro na saída. Aqui, ó. Adiante 30 metros, que é justamente o valor do argumento que tem aqui depois do adiante. Só estou fazendo para esses dois para mostrar que funciona. Tá? Então, terminado de processar aqui o arquivo, eu fecho o arquivo. E o fluxo string stream pode ser usado para outras coisas. Por exemplo, aqui está bem comentado, mas eu vou tirar o nosso comentário e vou mostrar a construção de um string stream genérico, onde eu posso colocar o que quiser, escrever qualquer tipo de informação nesse suposto fluxo de saída. E uma coisa interessante para ser prestado atenção é que quando você usa fluxos de saída e de entrada lá para arquivos, você tem que usar uma classe ifstream e outra ofstream. São duas classes diferentes, embora dá para você trabalhar com elas mais ou menos em conjunto numa classe em outro tipo de classe. No caso do fluxo de saída no string stream, tudo é uma classe só que faz tudo. Né? A classe só quem faz isso de uma forma interligada. Né? Ela trabalha com fluxo de saída e entrada ao mesmo tempo. Então aqui eu estou preparando um literal bem grandão. Ó. José tinha 4 irmãos, coloco uma quebra de linha no meu literal e continuo aqui embaixo. Aqui embaixo eu continuo o processo de inserção no literal. Do literal no string stream. Não é outro SS. Veja que ele não vai resetar o estado do fluxo do string stream. E continua o processo descrito aqui de baixo. Terminado, eu vou converter o string stream para string. Essa sobrecarga daqui permite que agora eu faça o contrário. Ao invés de eu associar um literal e fazer com que o literal comporte-se como aquele fluxo, o fluxo receba o literal e passa a se comportar como uma entrada vinda desse literal, agora eu faço o contrário. Método str, converta o string stream que tem guardado aí, né, essa variável ss, para o seu equivalente em string, que é para poder eu colocar na tela. E agora, ó, aqui na saída, eu tenho
o literal completo, né? Preparado e lançado para a saída padrão. Então a classe é muito versátil, ela permite que eu faça esses processos de tratamento de strings e é uma classe que pode ser muito bem utilizada, por exemplo, para fazer interpretadores de comandos que você coloca em determinados arquivos de configuração. É C++, faz parte da biblioteca padrão do C++, vocês têm isso em todos os computadores e é facílimo de usar, né? Bem tranquilo de usar e ficamos por aqui. Então, espero que vocês tenham apreciado um pouquinho dessa aula e outra oportunidade a gente se encontra aqui com vocês para aprender um pouquinho mais de programação em C++ no canal. Até lá!